E eu me lembrei deste texto que eu acabo de ler. Aqueles que têm transtornado o mundo, aqueles homens que têm trazido tantos problemas para o mundo, estes homens chegaram também aqui. O apóstolo Paulo, seu colega de ministério, Silas, e chegaram à cidade de Tessalônica. E lá eles se hospedaram na casa de Jason. E os homens daquela cidade resolveram causar um tumulto. Contrataram vadios que estavam na praça e invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas e não os encontraram. Então levaram Jason e alguns crentes que estavam ali na casa dele, levaram diante das autoridades e eles foram obrigados a pagar a fiança. Deve ter sido uma quantia exorbitante, com a promessa de que Paulo e Silas fossem embora, porque aqueles homens causavam tumulto, aqueles homens estavam transtornando os costumes dos moradores de Tessalônica, e eles eram persona non grata, que precisavam ir, que Tessalônica não precisava de homens dessa natureza. Então Paulo e Silas tiveram que ir embora. Quando eu abro a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, portanto, alguns anos depois desse episódio, o apóstolo Paulo se refere aos Tessalonicenses de uma maneira tão bonita. E ele diz, inclusive, que ele gostaria muito de ter voltado a Tessalônica. No capítulo 2 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no versículo 18, diz assim: por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu. Satanás nos impediu. Paulo e Silas chegaram a Tessalônica para proclamar o Evangelho. Eles não foram a Tessalônica para causar tumulto. Eles não foram a Tessalônica para serem retrógrados, para falar de cura gay. Eles não eram fanáticos, eles amavam a Jesus e amavam as pessoas. E porque eles amavam a Jesus e amavam as pessoas, levaram àquela cidade o verdadeiro Evangelho. E quando nós chegamos em qualquer lugar e levamos o verdadeiro Evangelho, o que vai acontecer é que algumas pessoas vão crer, vão confiar em Jesus, e outros vão ficar com tanta inveja, como judeus incrédulos, judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias. Quando Paulo chegou em Tessalônica, ele procurou a sinagoga dos judeus, e por 3 sábados ele arrazoava com os judeus a respeito dos textos escriturísticos do Velho Testamento que apontavam para Jesus, e ele dizia assim: este Jesus é o Cristo, este Jesus é esse Yeshua, esse Jesus é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido. O apóstolo Paulo não levou nenhuma mensagem de conturbação da ordem pública, levantando as pessoas contra o imperador. Ele levou a mensagem que dizia: este Jesus que morreu, que os judeus mataram, que o crucificaram, ele é o Cristo, ele é o Salvador do mundo. Então os judeus que não aceitavam essa mensagem resolveram causar um tumulto e acusaram Paulo e Silas de que eram homens que levaram tumulto, que eram gente incômoda, que transtornaram o mundo e que chegaram até lá, chegaram a Tessalônica. Mas quando Paulo escreve a sua epístola aos Tessalonicenses, ele fala com gratidão daqueles frutos que foram plantados ali na sua visita, das pessoas que creram, e como aqueles tessalonicenses se tornaram pessoas que amaram a Jesus. Quando você chegar em casa hoje, não ligue à Rede Globo, não assista ao Fantástico, abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, leia pelo menos os 2 primeiros capítulos, que você vai ver Paulo falando, você vai ler aquilo que Paulo dizia da gratidão pela obra que foi feita naquela cidade, como o Evangelho alcançou aquelas pessoas, inclusive gente da alta posição de Tessalônica. Mulheres de projeção na sociedade foram alcançadas pela presença do apóstolo Paulo, de Silas, que levaram o lídimo Evangelho de Jesus Cristo. É assim
que o povo de Deus precisa ser conhecido. É assim que eu gostaria que os membros e congregados da Igreja Batista do Calhau fossem conhecidos. Pessoas que transtornam a sociedade, pessoas que fazem um rebuliço santo, mas é aquele transtorno necessário para trazer as pessoas das trevas para a maravilhosa luz do Salvador. Foi isso que Paulo foi fazer. E esse artigo, desse articulista da Veja, esse artigo tão pesado, não nos alcança, não nos atinge, não atinge a nossa história batista. E eu faço questão de, nesta noite, no dia que comemoramos o Dia Batista, da obra Batista no Brasil, pensar com os irmãos a respeito disso. O que é que nos distingue como evangélicos? O que é que nos distingue como servos de Jesus Cristo? O que é que nos torna membros de uma igreja batista? Por que nós somos batistas? E é essa mensagem que chegou ao Brasil há 147 anos. Um grupo de norte-americanos do sul dos Estados Unidos, fugindo dos resultados da Guerra da Secessão. O sul perdeu a guerra. E aqueles homens vieram, fugidos para o Brasil. E havia um general sulista. E esses homens e mulheres estabeleceram na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, e começaram um trabalho batista só com os americanos, não havia brasileiros ali. E esse é o marco da obra batista no Brasil. Em 15 de outubro de 1882, foi organizada a primeira igreja batista com a finalidade de pregar o evangelho aos brasileiros, na cidade de Salvador, na Bahia, com 5 membros. Os batistas hoje são uma denominação extraordinária. Nós somos hoje mais de 100 milhões de crentes em Jesus Cristo. E nós somos hoje quase 400 mil igrejas espalhadas no mundo inteiro. E esses batistas não surgiram de divisão de nenhuma igreja. Esses batistas não surgiram de uma revelação que Deus deu a um homem. Há denominações evangélicas aceitas no Brasil e no mundo, que surgiram porque disseram, uma mulher recebeu uma revelação e ela agora é a papisa deles, então aquela igreja começou por causa daquela revelação. Há um escritor e um pastor muito conhecido no meio evangélico chamado Kenneth Hagin. Ele disse que ele recebeu uma revelação diretamente de Jesus Cristo. Jesus falou diretamente com ele. E qualquer pessoa que se levantasse contra ele seria aniquilada. Até hoje, Kenneth Hagin tem muitos adeptos, mas os batistas não surgiram assim. Os batistas surgiram em torno de princípios. De homens e mulheres que, estudando as Sagradas Escrituras, perceberam coisas que a igreja de onde eles faziam parte, eles não estavam ensinando a verdade. E então eles começaram um trabalho. Eu me lembro de Thomas, estudando a história americana, quando Thomas Jefferson começou o trabalho de criar uma nação chamada norte-americana, os estados dos Estados Unidos da América. Thomas Jefferson não criou a democracia já existia, mas ele se cercou de homens e mulheres que amavam a democracia. Os batistas surgiram assim, não surgiram de um homem, de uma mulher que teve uma revelação X, mas de homens e mulheres que, estudando as Sagradas Escrituras, descobriram princípios que são nossos princípios hoje. Os batistas não surgiram dentro de uma igreja evangélica e minaram aquela igreja e de repente tomaram aquela igreja. Há a denominação evangélica no Brasil que saiu do meio da igreja batista. Eu fui pastor na Bahia durante 11 anos
E muitas propriedades dos batistas foram perdidas porque surgiram denominações dentro da igreja. E de repente eles eram uma maioria, tomaram até o patrimônio. Nós nunca fizemos isso. O nosso passado é limpo, o nosso passado é honrado. Nós nunca iniciamos nenhum trabalho pregando em aquário alheio, buscando aqueles peixes de aquário alheio. Nós sempre começamos um trabalho do zero. Nosso passado é limpo, é honrado. É por isso que hoje nós precisamos, com gratidão, dizer a Deus da nossa alegria de fazer parte de um povo assim. No ano de 1980, eu iniciei o meu primeiro ministério pastoral na Igreja Batista Belém de Alagoinhas. Eu era recém-casado e nós estávamos começando a nossa vida. Nós não tínhamos todos os móveis, e eu me lembro que nós não tínhamos um fogão. Como é que a gente ia comer? Aí fomos comprar um fogão na cidade de Alagoinhas, onde nós morávamos. E entramos numa loja, escolhemos um fogão, e na hora de pagar, o gerente disse: vocês precisam de avalista. Aí eu disse: olha, meu amigo, eu sou recém-chegado aqui, eu não tenho avalista. E quando eu falava com ele, entrou naquela loja a tesoureira da igreja. E quando ela entrou, ele disse: pastor Hamilton. Aí o gerente disse: ele é seu pastor? E ela disse: é o pastor da Igreja Batista Belém. Aí ele disse: virou-se para mim e disse: pastor da Igreja Batista Belém não precisa de avalista. E naquele dia eu disse: glória a Deus, porque os pastores batistas que me antecederam deixaram essa história na cidade e na igreja. Pastor batista aqui não precisa de avalista. Eu me lembro que um moço da nossa igreja envolveu-se num acidente de carro, e ele causou o acidente. E ele não quis pagar os prejuízos. E alguém disse: ele é da Igreja Batista Belém. Vamos falar com o pastor. E eles foram lá na minha casa e me contaram a história. Aí eu chamei a minha ovelha e perguntei: você causou o acidente? Sim. Você causou os prejuízos? Sim. E você disse que não vai pagar? Disse: pois você vai pagar. Você está entendendo? Ele: sim, senhor. Saiu e pagou. Esse era o conceito que aquela igreja tinha na cidade. Nós temos essa história de honra, de passado, de palavra empenhada. Essa é a história dos batistas. E os batistas surgiram defendendo princípios. O primeiro deles é um princípio chamado liberdade religiosa. Todo batista que sabe que é um batista, em qualquer lugar em que estiver, vai defender a liberdade religiosa. Até o pai de santo tem o direito de abrir o seu terreiro. Os espíritas têm o direito de abrir as suas lojas. Qualquer denominação evangélica tem o direito de cultuar a Deus de acordo com os ditames da sua consciência. Você pode não concordar com eles, mas eles têm o direito de adorar a Deus ou não, de acordo com os ditames da sua consciência. Este é um troféu dos batistas. Em qualquer lugar onde você encontrar uma igreja batista, eles estarão defendendo que as pessoas são livres diante de Deus para adorá-lo ou não. Os membros dessa igreja são livres para adorar a Deus ou não, até para cantar ou não, para contribuir ou não, para ser membros dessa igreja ou saírem quando bem entenderem. Porque nós somos livres em Cristo. Esses são os nossos distintivos. Nós pregamos, por exemplo, que o batismo deve ser para pessoas convertidas. John Smith era um pastor anglicano da Igreja da Inglaterra, com formação em Cambridge. E ele, estudando as Escrituras, percebeu que aquilo que ele estava pregando e ensinando na sua congregação contrariava as Escrituras Sagradas. Então ele saiu da igreja com um grupo de 38 pessoas.
E porque a igreja começou a persegui-los e o rei da Inglaterra começou a persegui-los, eles foram para a Holanda. Iniciaram o primeiro trabalho batista na Holanda. Sofreram perseguições, porque não podiam esposar outra doutrina. E é por isso que os batistas começaram sendo perseguidos, que eles dão valor à liberdade. E aquele pastor anglicano descobriu que o batismo bíblico só poderia ser ministrado a pessoas que fossem regeneradas, convertidas pelo Espírito Santo. Os batistas até hoje ensinam e pregam isso. O batismo não é a nossa doutrina fundamental, mas numa igreja batista, nós batizamos aquelas pessoas que dão previamente um testemunho da sua fé, e que a sua vida possa ser condizente com o Evangelho. E o batismo para nós não é um sacramento, como ensinou Calvino, como ensinou Lutero. No dia 31 de outubro estaremos celebrando 500 anos da Reforma. Os batistas vieram depois da Reforma, 31 de outubro de 1517. Os batistas iniciaram por volta do ano de 1603, 604. E os batistas fugiram dessa definição do batismo e a ceia do Senhor como sacramentos. Eles começaram a entender, estudando a Bíblia, que batismo e ceia eram memoriais, eram ordenanças, que deveriam ser celebradas em memória de Jesus. Qual é a frase que está nesta mesa? Em memória de mim. Quando nós somos batizados nas águas, as águas do batismo não são sagradas, santas, que possam limpar o nosso pecado. O nosso pecado foi limpo, o nosso coração foi limpo pelo sangue de Jesus, mas o batismo é um sinal exterior da nossa fé. E quando nós participamos da celebração da ceia do Senhor, o pão e o vinho continuam com as características e os elementos de pão e vinho. Eles não se transformam no corpo de Jesus, nem o sangue, nem o vinho é o sangue de Jesus. Nós não estamos comendo o corpo de Jesus, nem tomando o sangue de Jesus. São símbolos em memória, como ordenança. Isso é ser batista. Os batistas pregam que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Numa igreja batista, não há nada que possa contradizer este livro sagrado. Não há tradição, não há declaração doutrinária, não há nenhuma decisão de convenção batista brasileira que possa contrariar este livro. Este livro não está em pé de igualdade com a tradição humana. Este livro estará sempre acima de qualquer ensino humano. Isto é distintivo batista. Nós ensinamos que o homem é justificado pela fé. Nós ensinamos o sacerdócio universal dos crentes. Nós ensinamos que a igreja local é uma congregação de governo democrático e autônomo. Significa dizer que os batistas não têm papa, não têm cardeal, não têm bispo, não têm arcebispo, não têm apóstolo, até porque um pastor batista é tudo isso. Um pastor batista é pastor, um pastor batista é presbítero, um pastor batista é bispo. Eu só não entendo porque alguns pastores batistas querem ser apóstolo. Eu não entendo porque alguns pastores batistas querem ser arcebispo, alguns querem ser arcanjo, cardeal. Os batistas não têm cardeal, os batistas não têm arcebispo. Os oficiais da igreja são pastores e diáconos, e os pastores são pastores porque alimentam o rebanho, cuidam do rebanho. Os pastores são presbíteros porque são conselheiros, eles são os anciãos da igreja. E hoje mesmo eu sou ancião, porque eu já sou idoso. Nossa missão é aconselhar, orientar, exortar, admoestar.
chamar os crentes à responsabilidade. E cada pastor batista é bispo, porque ele supervisiona o trabalho, ele é um supervisor do trabalho. Então, se um pastor batista é pastor, é presbítero, é bispo, o que ele quer mais? Não há ninguém superior ao pastor de uma igreja batista local. Se o presidente da Convenção Batista Maranhense nos visitar, se o presidente da Convenção Batista Brasileira nos visitar, eles serão recebidos com honra, respeitosamente como nossos irmãos em Cristo. E usarão o púlpito, e usarão a fala, se o pastor da igreja local os convidar. Isso é ser batista. Nós ensinamos que há separação entre a igreja e o Estado. Nós não misturamos essas coisas. O governador será bem-vindo a esta igreja. O prefeito será bem-vindo a esta igreja. Qualquer autoridade civil ou eclesiástica será bem-vinda a esta igreja. Mas nós não assumimos nenhum compromisso político. Os membros de uma igreja batista são políticos, são politizados. Aqui tem petista. Aqui tem gente do PSDB. Aqui tem gente do PSB, de vários partidos. Você já imaginou a gente tomar um partido? Não dá certo, porque nós pregamos o princípio da separação de igreja e Estado. Isso é um princípio nosso. Diante desses princípios, nós somos aquelas pessoas que precisam transtornar o mundo. As pessoas podem olhar para nós e dizer: vocês nos perturbam, vocês são politicamente incorretos. E nós precisamos nos orgulhar disso. Nós precisamos cuidar das nossas famílias. E dizer a este mundo que Deus instituiu um casamento monogâmico heterossexual. Que Deus fez homem e mulher. E que as nossas crianças já nascem menino ou menina. Elas não vão escolher o seu gênero quando elas crescerem. E que os homens sejam homens. E que as mulheres sejam mulheres. Nós estamos vivendo uma época que estamos precisando de homens de verdade. E não um arremedo de homem. Precisamos de mulheres que sejam mulheres de verdade. Que possam sair pelo mundo, transtornando o mundo, mas não sendo reacionárias, homofóbicas, ou seja lá o que for, mas que preguem o lídimo evangelho de Jesus Cristo. É assim que faremos uma revolução no mundo. É assim. Nós nascemos com esses princípios. E nós precisamos morrer por eles. Morrer por eles. Os nossos antepassados morreram nesta fé, nesses princípios. Esta igreja surgiu pela visão de um norte-americano, que era piloto, que um dia andando nesta avenida que não era asfaltada, era só barro, não havia casas ao redor, só havia um restaurante que estava sendo construído, que viria a ser restaurante Pavan. Ele levou os seus irmãos da outra América a comprarem 2 lotes de terreno aqui, com vistas a uma futura igreja. E aquele pastor norte-americano viu uma igreja aqui. Esta igreja não surgiu por divisão de qualquer outra igreja. Ela surgiu pela visão de um pastor que viu aqui, que aqui podia ser uma linda e grande igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos honrar estes homens, a visão que eles tiveram, para que nós não fujamos desses princípios, mas que nós possamos ser chamados, como Paulo e Silas foram chamados. Aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram também até nós. Hoje pela manhã, eu fiz menção de um livro
de um grande escritor e foi um líder religioso em nossa terra, chamado Bispo Robson Cavalcante. Ele era um bispo anglicano, mas foi uma das cabeças mais lúcidas que eu tive a oportunidade de conhecer. E ele escreveu alguns livros, uma bênção chamada Sexo, Cristo na Universidade e O Cristão Esse Chato. E esse livrinho, O Cristão Esse Chato, é muito interessante. Eu quero fazer menção de algumas coisas desse livro. Por que o cristão é chato? Por que o cristão ele é considerado chato? Porque ele afirma algumas coisas. Ele afirma, por exemplo, que todos são pecadores, numa época que falar em pecado não é ser politicamente correto. Você já imaginou, em pleno século XXI, na cidade de São Luís do Maranhão, num bairro chamado Quintas do Calhau, numa igreja batista, pastor da igreja falar em pecado? Por que a gente não fala em desvio de conduta? Por que a gente não fala em desvio de personalidade? Por que a gente tem que ser tão radical falar em pecado? Isso é muita chatice. Mas os crentes precisam ser chatos assim. E dizer que o homem está no pecado e que precisa de Jesus. Eles são chatos porque afirmam que existe céu e inferno. Isso é um absurdo. Nós vivemos no aqui e agora. Como é que podemos acreditar que existe céu e inferno? É muita chatice. Porque eles afirmam, insistem que cada pessoa precisa se converter a Jesus. Eles insistem em palavras como arrependimento, confissão de pecados, confiança total na graça de Deus, no sangue de Jesus. Afirmam que têm certeza da salvação, pelo menos os batistas afirmam isso. Os batistas afirmam que a salvação é eterna, que o crente jamais perde a salvação. Tem grupos religiosos que vivem perdendo a salvação. Eu fui pregar numa igreja, que eu não vou citar o nome, que eu fiz o apelo, a igreja toda veio à frente. Eu me disse, mas o que é isso, gente? Eu estou fazendo o apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Não, a gente está aceitando de novo. Porque lá era assim, pecou, tem que se converter. Pecou, converte. Todo dia o povo pecava, então tinha que vir à frente. Mas numa igreja batista não, você aceita Cristo uma única vez, você é salvo uma única vez e é salvo para sempre. É muita chatice, né? Precisamos ser chatos assim. Precisamos ser gente que incomoda, mas que incomoda com os princípios da palavra, que incomoda com a vida cristã, que incomoda sendo sal da terra e luz do mundo. É assim que devem ser os membros da Igreja Batista do Calhau. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.